Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de Geografia do oitavo ano. Vamos trabalhar o capítulo 4, Organizações Internacionais. E vamos lá, né? Como eu sempre trabalho com vocês, inicialmente, como fiz até na aula de História, é que a gente tem que ter uma noção do capítulo logo no primeiro momento, além do título, obviamente Organizações Internacionais, já temos a noção do que é ter uma noção do resumo, né? A parte que é o inicial, o texto introdutório, em que fala que vai estudar as principais organizações internacionais, suas características, seus membros, o papel na ordem mundial, entender o campo de atuação dessas organizações, o que contribui para a construção da cidadania global, que é hoje o termo do que é globalização, o papel fundamental dessas organizações internacionais hoje, é, que tem como objetivo essas organizações internacionais, principalmente aquelas ligadas à ONU, promover o desenvolvimento econômico e social de diversos países, principalmente os países pobres. E aí, o capítulo também vai tratar de algumas organizações que atuam na América do Sul, na América Latina, percebendo a importância delas para a economia dos países da região. Vamos lá, o primeiro tópico: fortalecimento das organizações internacionais. Galera, é o seguinte: quando surgiu isso? Em que momento se fortaleceu a necessidade das organizações internacionais? Foi principalmente após a primeira a ONU surge após surge após a Segunda Guerra Mundial, mas vai se dar um destaque maior para as organizações internacionais, vão se intensificar mais ainda, vamos dizer assim, as práticas políticas internacionais por parte dessas organizações no final da Guerra Fria e quando inicia o chamado processo de globalização dos anos 90, como a gente é entendido, tá bom? Estudiosos e governos passaram a perceber a existência de problemas comuns no mundo inteiro, como a poluição do ar ou das águas, a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas e os perigos dos armamentos de destruição em massa. Após o final da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e por causa de vários problemas comuns a todos os povos, houve fortalecimento das organizações internacionais. E esse é o ambiente, pessoal. Inicia a ONU, começa após a Segunda Guerra Mundial, beleza. Mas o destaque e a importância das políticas internacionais através dessas organizações internacionais, ela vai ocorrer com maior frequência após a Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria, pessoal? A Guerra Fria iniciou após o término da Segunda Guerra Mundial. Se perdurou de 1945 até 1991, com o fim da União Soviética. A Guerra Fria foi um período de rivalidade, de disputa política e ideológica entre duas superpotências, que era em disputa pelo domínio econômico do mundo. De um lado, os Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e do outro lado, a União Soviética, que defendia o socialismo. Tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre a ONU, a grande principal organização internacional, né, de destaque no mundo. A ONU ela foi fundada em 1945, falei sobre isso, né, após a Segunda Guerra Mundial. No primeiro momento, o objetivo é manter a paz e as seguranças internacionais. Até hoje a ONU tem esse papel. Tem os seus objetivos promover a cooperação entre os povos e o desenvolvimento econômico e social dos estados mais pobres, né, garantir direitos humanos e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Essa é a base da ONU. Ela também hoje está muito atrelada à proteção ambiental, ajudas humanitárias, como casos de fomes, desastres naturais e conflitos armados. A ONU hoje tem um papel fundamental em países que sofrem com causas humanitárias, viu? Como fome, desastres naturais, conflitos armados. O financiamento da ONU é feito por contribuição voluntária pelos países membros, galera. Obviamente, os mais ricos contribuem mais, enquanto os mais pobres contribuem menos. Tem países pobres que nem conseguem nem contribuir por conta de sua situação econômica. Ela foi sucessora da Liga das Nações, pessoal, que foi criada após a Primeira Guerra Mundial, lá em 1919, a ONU. A ONU foi a sucessora da Liga das Nações, tá bom? Que a Liga das Nações também tinha os objetivos semelhantes, né? Que era assegurar a paz mundial, evitar uma nova guerra, especialmente entre as primeiras potências. Essa aqui é a primeira reunião da Liga das Nações, lá em 1920. Né? Vale lembrar que essa organização, Liga das Nações, ela vai suceder quem? A ONU.
A ONU que vai suceder a Liga das Nações, tá bom? Qual o principal órgão decisório da ONU? É o chamado Conselho de Segurança, pessoal. Ele é formado por 15 países. Ele decide problemas de guerra e conflitos militares, tá bom? E ajuda vítimas em conflito, etc. Esse conselho tem o principal objetivo disso. Tem 10 membros são provisórios, escolhidos através de um sistema de rodízio para um mandato de 2 anos. E 5 são permanentes. E esses 5 têm o direito de veto. O poder de veto. E afinal de contas, o que é que é esse poder de veto? É uma prerrogativa que tem os 5 membros permanentes do Conselho, que consiste em um poder de vetar, proibir, vetar e proibir, viu? Qualquer resolução, mesmo que os demais membros do órgão aprovem. Por exemplo, tá lá no Conselho, os 15 membros estão discutindo, e aí esses 5 que têm o poder de veto falam, discutem, aí votam, aí entra em votação. A ONU não vai levar tropas para a guerra civil da Síria. Aí. Perdão. A ONU vai levar tropas para a guerra civil da Síria. E todos os 14 membros votam a favor. Só um que não vota a favor. Que é, por exemplo, a Rússia. A Rússia vota contra. Diz que a ONU não pode se intrometer na guerra civil da Síria. Por a Rússia ser um país que tem um poder de veto, significa que a ONU vai ter que acatar a decisão do poder de veto. Então, os outros 14 votos não serão levados em consideração, porque o poder de veto dos Estados Unidos, da Rússia, que é da ex-União Soviética, da China, da França e do Reino Unido, tem esse poder de veto, tá bom? Esses países adquiriram status de membros permanentes por ocasião de criação da ONU, quando foram considerados os 5 grandes entre os vencedores da Segunda Guerra. Então, basicamente, é isso o Conselho da ONU, ou o Conselho de Segurança da ONU. O poder de veto é se um único país que tem um poder de veto dizer não, o Conselho de Segurança não pode acatar o que a maioria decidiu, porque um país que tem poder de veto vetou o que a maioria quis. Entendeu agora? É isso. Vale lembrar que surgiu lá. Esse Conselho de Segurança surgiu com os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, incluindo principalmente em destaque os Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética. A França também está no bolo, mas a França muito por conta da sua influência na Europa e também por ter se libertado do domínio alemão. A China porque tinha maior população e por aí vai. A Alemanha e o Japão por questões óbvias, né? Porque eles tinham provocado a guerra e por aí vai. Dessa forma, a única maneira encontrada pelo soviético para garantir as decisões propostas pelos Estados Unidos fosse aprovando seus aliados que constituíam a maior parte do Conselho de Segurança. Foi criado o poder de veto. O poder de veto surgiu a partir da pressão da União Soviética, viu, galera? Porque a União Soviética era em minoria, a maioria dos países que faziam parte do Conselho de Segurança são países socialistas, eram países capitalistas, né? Só tinha ele de país socialista. Então, por uma questão óbvia, ele percebia que com esses países, a maioria capitalistas, com poder de veto, nunca ia acatar as suas propostas dentro do Conselho de Segurança. No final dos anos 80, com a Guerra Fria, a ONU ficava paralisada frente às grandes questões mundiais, pois tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética apresentavam posições contrárias e detinham poder de veto. Com o fim dessa bipolaridade, o problema deixou de existir, ou pelo menos já não é tão intenso como anteriormente. Com o fim da Guerra Fria, a ONU passou a ter um papel mais ativo. Ela se fortaleceu também em função da globalização, isto é, da interdependência cada vez maior dos povos e estados do reconhecimento da existência de problemas comuns da humanidade. Aqui vai falar um pouco sobre o que é a ONU, a forma de como a ONU está agindo nos problemas mundiais a partir de 91, né? Geralmente eles estão levando chamadas. Foi aprovado o envio de tropas aliadas na Guerra do Golfo, tropas da paz, que é chamadas tropas da ONU, que tinham como objetivo manter a paz em locais onde tem guerra civil, ou então catástrofes naturais e por aí vai. Por exemplo, o Brasil já foi representante das chamadas tropas de paz quando teve os terremotos no Haiti, e aí foi lá para o Exército Brasileiro, que estava representando a tropa de paz da ONU, foi para o Haiti para ajudar as pessoas que estavam sofreu da catástrofe do terremoto no Haiti. Dando continuidade, o fortalecimento da ONU pode ser observado
pelo aumento do seu orçamento e pela amplitude da sua atuação, tá bom, galera? Pra você ter ideia, em 1989 a ONU só tinha 870 milhões de dólares, enquanto em 2018 foi para 5,4 bilhões de dólares. Né? A arrecadação da ONU aumentou de forma abissal. Muitos novos programas e agências da ONU foram criados após a Guerra Fria, como foi o caso do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, surgiu em 97, o Programa de Assentamentos Humanos em 2002 e a ONU Mulheres em 2010, e entre outros órgãos que fazem parte da ONU, que ajudam e auxiliam a diversos problemas socioeconômicos, tá bom? Lógico que a ONU ela vem mudando, o perfil da ONU do século XX não é o mesmo do século XXI, o século XXI mudou bastante. Para você entender, lá no início a ONU só tinha 51 países membros, hoje tem mais de 193 países membros. Hoje a ONU percebe, e através das diversas discussões, percebe que o Japão e a Alemanha não são mais países membros, como é que eu posso explicar, sobre alerta, porque esses países mudaram bastante. Hoje é a terceira e a quarta maior economia do mundo, não tem mais problemas do ponto de vista militar, de domínio, de tentativas de guerra e por aí vai por parte desses países. Por isso que eles lutam hoje para ter um assento no Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, não somente esses dois países, mas também surgiram potências médias ou regionais, como é o caso do Brasil, da África do Sul e da Índia, que têm seus protagonismos em suas determinadas regiões da qual os países são localizados, e que também pleteiam um protagonismo na ONU, como é o caso de também estarem no Conselho de Segurança. E aí formaram-se o chamado G4, né? Alemanha, Japão, Brasil e Índia, e o objetivo desse G4 era esses quatro países pleitear um lugar permanente no Conselho de Segurança. Infelizmente não deu muito certo, porque a China ela contrapôs a perspectiva do Japão ser, e também a Índia, pois a China enxerga ela como... A China defende que ela já tem um grande respaldo no continente asiático, porque por ter seu grande posicionamento econômico na região e por aí vai. Mas até hoje existe uma grande disputa, uma grande necessidade por parte da Alemanha, do Japão, da África do Sul, da Índia e do Brasil, em busca de estarem no Conselho de Segurança. Vamos dando continuidade aí, galera. A ONU estrutura-se por meio de alguns órgãos. Quais são os órgãos que estruturam a ONU? A Assembleia Geral, pessoal. Olha lá, a hierarquia, viu? Primeiro, a Assembleia Geral, depois Conselho de Segurança, Conselho de Tutela, Secretariado, Corte Internacional de Justiça. Essas são as 5 estruturas máximas da ONU, tá bom, galera? Existem vários outros programas, que como se destaca, por exemplo, o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, Escritório de Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e Fundo da População das Nações Unidas. Todas elas ajudam do ponto de vista dos direitos humanos, perspectivas sociais e econômicas, para que melhore as condições da população. Obviamente, lendo aqui cada uma delas, dá para ter uma ideia de quais são as necessidades. Né? Há também as chamadas agências especializadas em assuntos cruciais para a humanidade, como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, já ouviram falar. No plano econômico tem o Fundo Monetário Internacional, é uma agência vinculada à ONU, que o objetivo é... Qual é o objetivo do FMI, né? Que age com o objetivo de estabilizar a economia dos países, enquanto o Banco Mundial é uma agência de maior grau de autonomia, que busca fornecer assistência financeira para o desenvolvimento dos seus países membros. A Assembleia Geral, já falamos do Conselho de Segurança, vamos falar da Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? A Assembleia Geral, pessoal, é um órgão deliberativo para a qual todos os países membros enviam um representante oficial que participa dos debates e deliberações. Nesse órgão, cada país tem o direito de um voto e um deles tem o poder de veto. Tem também a Corte Internacional de Justiça, que é o quê? É o órgão judiciário da ONU, tem sua sede na Holanda, é composta por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança para um mandato de 9 anos. Tá bom? Cabe a essa Justiça Internacional solucionar disputas legais dos Estados Nacionais em termos de direito internacional e emitir pareceres consultivos sobre questões legais colocadas nos órgãos das agências especializadas da ONU. Tem o secretariado, que ajuda no sentido do secretariado geral, que são milhares de funcionários, né,
procedentes de vários estados nacionais e são incumbidos para execução de tarefas diárias da organização, pessoal. Tá bom? Dentro e fora da sede da ONU. Dando continuidade, agências especializadas e programas da ONU. Espalhadas pela ONU, pessoal, diversas agências especializadas. Vamos entender algumas delas aí. Principalmente para programas humanitários. A Unesco. A Unesco surgiu em 45. Tem o objetivo de promover a cooperação intelectual e cultural entre os estados nacionais. Tá bom? A Unesco ela estimula, pessoal, coordena programas que estimulam a educação, ciência, cultura e comunicação. Promove laços entre as nações. Fortalece o patrimônio cultural, a cultura, o valor histórico e por aí vai. Uma das importantes áreas de atuação da Unesco diz respeito aos patrimônios da humanidade, sítios ou obras reconhecidas como valiosas e por aí vai, como eu falei aqui, cultural, naturais e por aí vai. Dando continuidade, a FAO e a OIT. A FAO é a Organização do Campo da Agricultura e Alimentação. Ela tem sede em Roma, na Itália. Seus objetivos é eliminar a fome, a insegurança alimentar e a má nutrição no mundo, tá bom? Ajuda a eliminar a pobreza e promover o desenvolvimento econômico e social do mundo. Gerir de maneira mais sustentável os recursos naturais, como terra, água, ar. Esse é o principal objetivo da FAO. Está atrelado às atividades primárias, como melhor gerir, como combater a fome, como desenvolver uma agricultura sustentável, por aí vai. A Organização Internacional do Trabalho, ela tem como objetivo, pessoal, ela tem como base na organização Estados nacionais, empresas e trabalhadores que participam dos seus trabalhos. Tem como objetivo promover direito ao trabalho, fomentar a criação de empregos decentes, desenvolver proteção social e reforçar o diálogo social no campo do trabalho e também alertar acerca da segurança do trabalho. E o Banco Mundial e o FMI, já falei sobre isso, né? Vou só reforçar. O Banco Mundial e o FMI têm um papel, pessoal, principalmente por parte direcionado por países ricos em ajudar países subdesenvolvidos enquanto melhor aplicar as suas políticas econômicas, analisar os ajustes fiscais, estimular crédito e por aí vai. Mas óbvio que o Banco Mundial e o FMI sofrem muitas críticas, né, por setores que são contra as suas políticas econômicas, que muitas das vezes são cruéis em países subdesenvolvidos, afetando diretamente as medidas socioeconômicas desses países. Aqui vai mostrar até uma manifestação, né, na Argentina. Agora, as organizações militares internacionais. Tem a OTAN, que eu acho que é mais conhecida, né? As organizações internacionais militares, ela tem como intuito de segurança mútua e defesa comum de uma determinada região, entre a aliança entre países. Atualmente, o principal acordo ou tratado internacional de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, ela agrega 29 países. A OTAN surgiu no primeiro momento lá na Guerra Fria para ir de contra a qualquer tipo de organização militar do lado soviético. Foi fundada em 49, a sede é em Bruxelas. Os principais membros, Estados Unidos, Canadá e os países ocidentais da Europa. Entraram outros, né, posteriormente. A OTAN foi criada para defender seus países membros capitalistas de uma possível ameaça socialista soviética. Hoje a OTAN tem um papel muito central nas perspectivas do combate ao terrorismo, segundo as análises da OTAN, e também combate a qualquer tipo de ameaça aos valores ocidentais, às perspectivas ocidentais. A Rússia tentou adentrar o bloco da OTAN. Ela foi aceita na condição de membro observador sem direito ao veto. Depois a Rússia pede para sair, ela se retira e toma sua geopolítica e sua política militar de forma independente. A OTAN é uma grande organização armada no mundo e é a única que pode agir em praticamente toda a superfície terrestre e que poderia garantir a obediência de algumas decisões cruciais da ONU. Vamos lá. A próxima organização militar, a Organização para a Cooperação de Xangai, também conhecida como SOC. Ela tem 6 países. Ela vamos dizer assim, um lado oposto da OTAN, né? É a Rússia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Uzbequistão e a própria China. Em 2017, a Índia e o Paquistão ingressaram à organização. É a Organização para a Cooperação de Xangai. Em tese, é a principal rival da OTAN, embora sua coesão sempre precária por incluir países tradicionais adversários com frequência em conflitos armados
fronteiriços. O principal objetivo das COSC é fortalecer a confiança mútua e a vizinhança entre os Estados-membros, promovendo a cooperação efetiva em política, comércio, economia, pesquisa, tecnologia e cultura, educação, energia, transporte, turismo e proteção ambiental. Além disso, visa fazer esforços em conjunto para manter e garantir a paz, da segurança e estabilidade da região. Outros tratados e acordos militares, né? Menores, vamos dizer assim. Tem a ANSUS, que é do Pacífico Sul, que tem a Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos da América, criado em 51. Tem o Acordo de Defesa dos Estados Unidos e Israel. Tem os acordos de defesa dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, né, que tem um grande destaque por conta das tensões com a Coreia do Norte. Ela surgiu lá na década de 50 na década de 50, o Acordo de Defesa dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Tropas japonesas na Coreia só foram despojadas em 45, após a Segunda Guerra Mundial. Aqui vai falar sobre a situação, da forma como vivia as Coreias, né? E eu não vou detalhar muito. Mas é importante a gente saber esses outros tratados, né? A relação dos Estados Unidos com Israel é para fazer com que exista uma defesa absoluta sobre Israel, porque Israel está cercada por diversos países que são contra a forma de como o Estado de Israel se constituiu na região, essa região que a gente está referindo no Oriente Médio. E o acordo de defesa dos Estados Unidos com a Coreia do Sul é por conta do poderio militar norte-coreano, seu poder bélico, principalmente das bombas atômicas na região. E vale lembrar que é uma relação muito próxima dos Estados Unidos com a Coreia do Sul há muito tempo, enquanto da Coreia do Norte era com a União Soviética, é um clima antigo. Então é isso, pessoal, basicamente isso. Os próximos últimos tópicos vão ser na segunda parte da aula, e aí eu vou querer que vocês vão fazendo as atividades, né, da primeira parte dessa aula, e as questões, as primeiras questões que vêm no final do livro, especificamente as primeiras questões. A primeira questão especificamente, depois a gente vai corrigindo com calma. Então é basicamente isso, pessoal, e até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.